Antes de tudo, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, grato a Deus pelo convite, o privilégio de poder pregar a palavra numa noite tão especial. Quando o pastor Leonardo me convidou, ele não confidenciou que era o aniversário dele, e aí eu descobri uma outra coincidência aqui, né? Nós somos botafoguenses juntos. Esse sorriso é o quê, irmãos? Você sabe que todo pastor tem que ser botafoguense, porque bota fogo no negócio. Então, que Deus abençoe o pastor Leonardo por mais um ano de vida. Uma alegria estar aqui com os irmãos e trago um abraço fraterno da Igreja Batista Memorial do Mendanha. Me liberou para estar aqui e, portanto, é uma alegria participar dessa noite tão especial na vida dos irmãos. Além disso, eu queria rapidamente compartilhar que eu estou na companhia da minha esposa, que é mãe do Lucas, que está do lado dela ali, e também do Daniel, nosso filho mais velho, que está com 21 anos. Ele tinha já uma agenda para essa noite e não pôde estar conosco aqui, mas é uma alegria estar com a família toda reunida. O pastor já fez menção ao fato de que eu tenho uma relação ali mais próxima com o Paulo. A gente chama ele de Paulinho, né? Eu não sei se aqui cabe, mas enfim, eu chamo ele de Paulinho, e também a nossa irmã Madalena, a Lívia, e também o cunhado do Paulinho está conosco essa noite. Amados, eu quero de imediato que você abra a Escritura Sagrada. Nós vamos ler um texto que está em Mateus, capítulo 10, do verso de número 34 até o verso de número 39. Mateus capítulo 10, do verso 34 ao verso 39. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que dirigindo aos seus discípulos diz o seguinte: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Até aqui a leitura do texto, que a gente vai expor e considerar de maneira muito minuciosa o que Jesus está nos ensinando nessa passagem. Tem uma frase famosa que é colocada na conta de Agostinho de Hipona, o teólogo famoso, em que uma ocasião ele disse assim: se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho e rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em você mesmo. Essa é uma passagem do Evangelho que a gente não gosta. A gente não se sente confortável com ela. Ela incomoda um pouco sobre temas e questões que nos angustiam um pouco. Mas como eu sei que nós não queremos nos submeter apenas àquilo no Evangelho que nós apreciamos, como eu sei que essa noite nós nos reunimos aqui para submetermos nossa vida ao senhorio de Cristo, mesmo naqueles aspectos que nós não gostamos, eu quero com você encarar essa passagem. Quero que você perceba as implicações profundas que ela vai provocar na sua vida e na minha vida também. Preciso lembrar primeiro que esse é um texto que não é popular, né? Não é popular. Você não vai ver frequentemente pregadores chamando a atenção das suas audiências com base nessa passagem. Ela também vai de encontro a uma ideia, às vezes, ingênua que muita gente tem, de que a fé cristã sempre arruma a nossa casa. Olha, não me entenda mal. Em geral, esse é o caminho convencional. Mas é possível também que a fé cristã provoque
problemas gravíssimos dentro da nossa própria casa, dentro das nossas relações mais íntimas, mais próximas. O capítulo 10 de Mateus é um capítulo em que Jesus está se dedicando a orientar os discípulos. Parte desse capítulo ele está instruindo e estimulando os discípulos, especialmente do verso 28 ao verso 31. Do capítulo 42 para frente ele vai falar de recompensas, mas nesse texto que a gente acabou de ler, ele trata de demandas exigidas que são radicais para a vida de todo discípulo de Cristo. Se não vejamos, ele começa o texto fazendo uma afirmação que é surpreendente. Veja o verso 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É bom que a gente entenda o que ele está nos dizendo aqui primeiro. Obviamente essa é uma expressão que soa para a gente de uma maneira um pouco estranha, surpreendente e até desagradável. Porque nós sempre raciocinamos no Evangelho em termos da paz que ele nos traz. E veja, é claro que essa afirmação de Cristo não desqualifica tudo que já sabemos sobre o Evangelho. O Evangelho traz a paz da reconciliação com Deus, o Evangelho traz paz no coração, o Evangelho traz paz com o próximo. É bom lembrar que agora que somos justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz que Ele nos dá não é a paz do mundo, é uma paz muito superior. É bom lembrar, inclusive, que em Filipenses é dito para nós que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo, contra toda forma de ansiedade, por exemplo. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha, então do que ele está falando aqui? Por que ele começa dizendo que ele não veio trazer paz? Porque é um sentido em que ele não veio trazer paz mesmo. Por exemplo, ele não veio trazer paz no sentido de a gente imaginar que agora que estamos no reino do seu amor, a paz vai ser experimentada de maneira definitiva para todos os problemas que enfrentamos nessa vida. Nesse sentido, a gente ainda não tem garantia plena dessa paz. Se há de concordar comigo, que todos os conflitos, crises financeiras, guerras, dor e sofrimento ainda terão que esperar mais um pouco. Porque haverá um dia, sim, em que a paz perfeita será inaugurada para todo sempre, quando por ocasião do seu retorno. Mas até isso acontecer, não teremos essa garantia. Uma outra questão que está em voga aqui é que ao afirmar que ele não veio trazer paz, ele também está nos lembrando que nós não podemos pegar esse texto para cometer equívocos com base nele. Você sabe que historicamente na igreja, muita gente usou essa passagem para dizer que a gente poderia impor a fé cristã à força e pela violência. Todo mundo aqui já viu filmes de cruzadas, né? Onde, lamentavelmente, na história da igreja, muita gente era imposta à fé cristã sob violência, sob a espada. E, obviamente, esse texto não está dizendo para nós que Jesus está nos dando uma autorização para que possamos obrigar a quem quer que seja, submeter-se a Ele pela violência. Ninguém deve seguir a Cristo sob coação. E do que ele está falando, então? Olha, a espada aqui, que é símbolo de conflito, dor, desprezo, descárnio, perseguição e todo tipo de sofrimento que podemos experimentar por causa da nossa vinculação a Cristo. Irmãos, quando a gente se torna discípulo, a gente coloca uma espada na mão daqueles que são opositores do Evangelho. E essa gente pode usar essa espada contra nós. Não se engane,
Jesus mostra que essa espada pode ser usada por gente muito perto de nós. Olha o que ele diz para exemplificar do que ele está tratando a partir do verso 35. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Esse último grupo aí tem sempre problema, né? Nora e sogra nunca estão. Brincadeira, irmãos. Mas olha o verso 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aqui tem uma coisa que é surpreendente. A gente sempre imagina que aquelas pessoas que estão ali na nossa família, no seio familiar, jamais operarão de uma maneira contrária ao evangelho que nós abraçamos. Jesus está dizendo nesse texto que a gente pode vir a sofrer conflitos, maus tratos, incompreensão, divisão por parte das pessoas que nós mais amamos na vida. É por isso que ele usa essa expressão, né? O filho contra o seu pai, a filha contra a mãe, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ele está aqui citando Malaquias, capítulo 7, verso 6. Ele está usando a história do povo de Israel para dizer que ela é uma ilustração do que aconteceria com a chegada do Messias. Aquele período onde problemas sociais eram tão graves que atacavam e atingiam as próprias relações familiares, agora poderão ser experimentadas efetivamente por aqueles que são discípulos dele. Não se engane aqui. Existe a possibilidade real de sofrermos incompreensão por causa da nossa fé das pessoas mais próximas de nós. E aí deixa eu dar um exemplo disso, porque o texto fala de vários exemplos. Eu queria chamar a atenção para um deles apenas. Por exemplo, filhos que se voltam contra os seus pais e abandonam a herança que receberam em casa a partir do ensino do Evangelho. Eu imagino que algumas mães que estão aqui essa noite vivam com esse drama. Alguns pais aqui vivam com esse drama. O drama de ver seus filhos abandonando, deixando de lado, dando as costas, se levantando contra, conspirando contra, ou se comportando de uma maneira contrária à fé cristã. Só para dar um dado para vocês. Hoje, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 6 em cada 10 jovens das igrejas evangélicas americanas, quando vão para os Estados Unidos, ou quando vão para a universidade dos Estados Unidos, 6 deles, no primeiro ano, dão as costas para a fé cristã. 6. É surpreendente que ali no primeiro ano, o menino está livre, sem mais o controle dos pais, não frequentam mais a igreja com regularidade, e se sentem livres para romperem com tudo que eles haviam aprendido em casa. Olha, eu não tenho nada contra a universidade, não me entenda mal. Eu sou alguém que estudei bastante na universidade, me formei, fiz o meu doutorado, e, portanto, não tenho nada contra a universidade. Eu estou dizendo o seguinte, que esse drama é muito mais comum do que a gente imagina, de famílias que acabam vivendo a realidade dessa espada, que agora se impõe no meio da casa, e os pais, em geral, não sabem muito o que fazer nessa hora. E eu vou dar para você primeiro uma constatação. Não se surpreenda com isso. A Bíblia está cheia de exemplos dessa triste realidade. Querem dar uma olhada? Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um deles não só rompeu com tudo que o pai havia ensinado, como foi capaz de matar o seu próprio irmão. Segue um pouquinho mais à frente comigo. Isaque e Rebeca têm 2 filhos, Jacó e Esaú. Um deles abre mão da primogenitura por um prato de lentilha. Depois persegue o seu irmão. A Bíblia fala que as noras de Esaú eram uma aflição para o coração de Isaque e Rebeca. Segue mais à frente. Jacó tem 12 filhos.
10 deles se voltam contra um dos seus irmãos, vendem ele é escravo no Egito, enganam o seu pai, mentem para o seu pai, mantêm o seu pai, ignorando tudo o que havia acontecido com aquele jovem. É verdade que depois eles se arrependem e voltam, mas no primeiro momento criaram uma aflição enorme para a vida daquele casal. Olha, tem um caso que é mais surpreendente, Samuel. Não tem homem mais piedoso e mais temente a Deus no Velho Testamento do que Samuel, na minha concepção. Ele tem 2 filhos. Se você depois quiser conferir, 1 Samuel 8, de 1 a 5, os nomes deles são Joel e Abias. A descrição que a gente tem em 1 Samuel 8 é de que aqueles 2 filhos de Samuel foram tão péssimos no seu comportamento e na sua vida, que eles eram gananciosos, aceitavam suborno, e toda a tragédia da escolha de um novo rei, no reino de Israel, acontece por conta do comportamento desses filhos de Samuel, tão diferente do seu pai. Eu não tenho tempo para falar de Davi e de tantos outros. Meu ponto aqui é o seguinte: você não está sozinho quando enfrenta esse problema. Deixa eu dar um dado ainda mais próximo de nós. O autor muito conhecido nosso, chamado John Piper, dos 4 filhos que ele tem, pelo menos um deles não está nos caminhos do Senhor. Recentemente ele fez aí uma bagunça no TikTok, mostrando que ele não tem nenhum compromisso com tudo que o pai dele ensina e prega. Você já ouviu falar no Francis Schaeffer? Uma das grandes cabeças da história da igreja. Ele teve um filho que escreveu livros para desconstruir tudo que o pai dele havia ensinado. Primeira coisa que eu queria lembrar para você: você não está sozinho nessa luta, essa espada não é exclusividade na sua vida. E eu queria alimentar o seu coração de esperança sobre essa realidade. O Evangelho nos coloca isso como uma possibilidade real. Não nutra falsas expectativas. Deixa eu até dizer para aqueles que ainda não têm filhos, né? Mas, pastor, e aquela história de que ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando envelhecer jamais se desviará dele? Aquele texto não é uma promessa, é uma constatação. Na maioria dos casos acontece isso mesmo, mas há exceções, trágicas exceções que acontecem nas melhores famílias. Irmãos, você pode pensar assim: mas pastor, e os pais não influenciam os seus filhos? Claro que sim. Mas há um limite para isso. Há um limite para isso. Vai para Ezequiel 18. Né, aquela história de que os pais estavam comendo uva verde e a boca dos filhos estavam ficando embotadas. Paralelo aqui, os pais comiam feijoada e os filhos ficavam com dor de barriga. O profeta fala assim: não é nada disso. A alma que pecar, essa morrerá. A iniquidade do pai não será transferida para o filho, nem a do filho para o pai. Portanto, não se engane aqui. Cada um será responsável pelas suas atitudes. E há um limite para essa influência dos pais. Você pode levar um cavalo ao coxo, mas você não é capaz de obrigá-lo a fazer ele comer. Não tem jeito, há um elemento aqui que o Evangelho está nos levantando a perceber. Há uma espada que pode acompanhar a nossa vida. E temos que saber administrá-la da maneira como Jesus nos ensina nessa passagem. E o que ele diz, então, para a gente fazer na sequência? Depois de ele ter apresentado essa dimensão da fé, do Evangelho, do compromisso com ele como uma realidade posta, não só historicamente, como na vida de discípulos espalhados por toda a face da terra, como é que a gente reage a isso? Há 2 exigências que ele faz. A primeira é aquela que está no verso 37 e no verso 38. Ele fala assim: quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então essa aqui é a primeira exigência. E a exigência é muito clara, né, irmãos? Ele exige amor supremo, incomparável dos seus discípulos. Na prática é o seguinte:
ele exige que o amor que nós devotamos a ele esteja em termos comparativos muito superior a qualquer outro amor e qualquer outra relação, por mais estreita que nós tenhamos nessa vida. Pai, mãe, filhos e a própria vida. Deixa eu tentar traduzir isso com 3 consequências que isso promoverá na vida do discípulo. Primeira consequência: quando a família desse discípulo exigir dele o que Deus proíbe, ou proibir o que Deus exige, nesses casos, o amor que ele tem a Cristo fará com que ele, com lágrima nos olhos, frustre as expectativas da sua família e obedeça o Senhor Jesus. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Imagine que você é casada com um marido e esse marido está envolvido com corrupção, desvio de valores. E ele pede que você acoberte o erro que ele está cometendo. Olha, participa aqui comigo, me ajuda a manter essa falcatrua sendo levada avante. E ele usa um argumento que é o seguinte: você não me ama? Você não me ama? Qual a resposta dessa esposa que é discípula de Cristo? Sim, mas o meu amor por Cristo exige que eu não participe disso. Meu amor por Cristo exige que eu não me envolva com aquilo que Ele proíbe que eu faça. Imagina uma outra situação de uma mãe ou de um pai que pega o seu filho cometendo algum erro na escola. Ele então agride o professor e o pai e a mãe é chamado à presença da diretora da escola. Isso não acontece muito com frequência no Brasil não, tá, irmãos? Só estou ilustrando aqui. Imagina como é que esse pai deve reagir. Eu vejo alguns pais dizendo assim: eu amo meu filho, eu vou defendê-lo, eu vou comprar a briga dele. Quando, na verdade, quando eu amo a Cristo mais do que o meu filho, isso vai exigir que eu discipline ele e não concorde naquilo que ele está fazendo. E isso é manifestação de amor por ele e, acima de tudo, por Cristo. Uma segunda dimensão que essa afirmação sobre a exigência de um amor acima das nossas relações estabelece é que a gente tem que lembrar de uma vez por todas, e eu faço isso com todo o carinho do mundo, papai e mamãe que têm os seus filhos que se desviaram do caminho do Senhor, lembrem disso. Eu e você não somos o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo, não temos o poder de converter o coração dos nossos filhos. E não adianta usar a espada, não vai resolver o problema. Eu digo isso como uma coisa, eu vejo muitos pais culpados, envergonhados, porque imaginam que eles não fizeram um bom trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós nunca fazemos um bom trabalho. É isso, irmãos. Eles são salvos apesar de nós, e não por nossa causa. Eles são salvos pela graça de Deus, que opera de maneira soberana no coração deles. Olha, esse negócio de ressuscitar mortos, de converter coração de pedra em coração de carne, nem eu, nem você, nenhum pregador, nenhum pai, nem mesmo o apóstolo Paulo tinha tal poder. Alguns pais ficam angustiados porque imaginam que depende deles, é eles quem tem que fazer. Deixa eu dizer para você, você não é o Espírito Santo. Quem convence o seu filho do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Quer dizer que ele não usa meios? Claro que ele usa meios. Essa pregação aqui, eu espero que seja um meio para atraí-los. Ao chamá-lo para estar na adoração pública e compartilhar com ele a palavra, orar por ele, você está usando os meios. Mas quem produz o efeito não sou eu e nem é você. Portanto, quando a gente está se relacionando com esses que são problemas para nós na relação que temos com Cristo, a gente deve se lembrar que é o Espírito Santo quem faz essa obra acontecer. Eu lembro de uma história de uma mãe que estava
tão aflita como aquilo que estava acontecendo com seu filho longe do Senhor, que ela já não sabia mais o que fazer com ele. Então, na hora de dedicar dízimos e ofertas, ela pegou o envelope, botou o nome do menino, botou no envelope e falou assim: Senhor, esse filho é teu, faz com ele o que só o Senhor é capaz de fazer. Às vezes a gente está nesse lugar mesmo, irmãos. A gente está tão angustiado, né? Que não sabe mais o que fazer, mas o que a gente tem que fazer nessa hora? Amar a Cristo acima dele. Entregá-lo aos cuidados de Deus. E saber que ele é soberano para agir. E eu vou dizer uma coisa aqui, de maneira bastante cuidadosa. Lembre que Deus pode usar outras pessoas além de você para alcançar o coração dele, tá bom? Nós temos a tendência de achar que se eles vão chegar ao conhecimento de que tem que ser pelo nosso meio, não caia nessa armadilha. Vai ver que ele vai encontrar um amigo dele cristão que vai falar para ele tudo que você já disse, de escore e salteado, mas aí ele vai ouvir. É um negócio doido isso, entendeu? O menino não ouve a gente. Não ouve, mas arruma um amigo, o cara fala tudo que a gente sempre disse e ele se interessa. Esse é o elemento que a gente tem que lembrar. Deus é soberano para agir da maneira como ele achar proveitoso. E lembre disso, Deus ama mais seus filhos do que você mesmo. Não se esqueça disso. Ele é poderoso para fazer o movimento que só ele é capaz de fazer, usando os meios que ele estabeleceu em sua palavra. Mas uma terceira consequência desse amor é que a gente tem que aprender a manter a porta aberta para esse filho. Manter a porta aberta para esse parente que está usando uma espada contra a gente. Nossa primeira reação é querer pagar com a mesma moeda. Jesus está dizendo assim: quando você aprende a colocar o meu amor acima dos demais, você aprende também a manter a porta aberta. O que eu chamo de porta aberta aqui? Porta aberta é não cair na armadilha de se tornar inimigo do parente ou do filho que está usando uma espada contra você. É muito comum isso, irmãos, muito comum. Eu já tive isso no ministério algumas vezes. Pais que, ao enfrentarem esse problema, acharam que o melhor a fazer era expulsar o filho de casa. A filha assumiu um estilo de vida muito contrário à fé cristã. Teve companhias complicadas, viveu longe do Senhor, e aí os pais, angustiados, acharam que o melhor a fazer era quebrar completamente as pontes e fechar a porta. Deixa eu dizer, é muito difícil dar uma resposta pronta para esse ponto aqui. Como é que a gente faz, né, para resolver? O que a gente faz para esse filho que se afastou e que agora cria tanto problema? E veja, eu estou usando a palavra desviado aqui de maneira bem ampla, né? Tem filhos que não fazem esse caminho, estão longe do Senhor, mas não dão tanta dor de cabeça. Há outros que vão fazer movimentos muito complicados. O que a gente faz nessa hora, né? Como é que a gente reage a isso? Uma boa recomendação é mantenha a porta aberta. Mantenha a porta aberta do seu coração primeiro. O que eu quero dizer com isso? Não desista dele. Não desista dele. Não desista do seu parente, do seu filho. Vá ao encontro dele quantas vezes forem necessárias. Frase boa que diz que quando você solta um pitbull, todos os ateus desaparecem, né? Às vezes Deus vai usar alguns pitbulls para chamar esse menino para perto. Às vezes é a morte do próprio pai e da própria mãe. É só para dizer o seguinte: mantenha o seu coração aberto. Segunda coisa, reconheça que você pode ter cometido erros com relação a ele. Peça perdão a Deus e receba o perdão dele. Para de viver enclausurado. Para de viver culpado por aquilo que você já cometeu de erro, já pediu perdão e já foi perdoado. Siga a vida. Terceira coisa, deixar a porta aberta é encontrar a melhor maneira de mostrar para esse parente, para esse filho, que você não concorda com o que ele faz, mas continua com o seu coração cheio de amor para oferecer para ele. E eu não sei, irmãos,
Como é que vai ser o negócio do controle da chave? Se ele vai ter a chave da casa ou não? Se ele vai poder usar o carro ou não? Se ele vai entrar em casa no horário XYZ? Esse é um problema que você vai ter que resolver. Mas a ideia aqui é que quando a gente ama a Cristo acima deles, nós também encontramos mecanismos para mostrar esse amor de maneira concreta para eles. Sem medo, correndo riscos, e indo até onde a gente puder ir na companhia deles. O Billy Graham teve um filho chamado A Ovelha Negra da Família Graham. Tem até um livro da CPAD sobre essa história. O menino deu um trabalho para o pastor Billy Graham. Trabalho enorme, irmãos. Toda vez que ele saía para pregar e ele anunciava o evangelho, aquele filho dava uma complicação. Depois de algum tempo, de muita paciência, muito amor, muita porta aberta, ele se converteu. Na posse do Trump, quem orou foi esse filho que era a ovelha negra da família Graham. Eles voltam, irmãos. Voltam como a parábola do filho pródigo, do pai que está sempre lá, né? Até quando esse menino não vai cair na real e voltar para estar comigo de novo? Mas note uma coisa nessa parábola. O menino sabia o caminho de casa. O menino sabia que a ponte entre ele e o pai dele jamais havia sido rompida. Esse pai sempre manteve a porta aberta. Então, amar a Cristo é manter a porta aberta para essa gente que eventualmente está usando a espada para nos ferir. Última coisa. Jesus faz uma segunda exigência e eu termino com ela. Verso 39, ele faz uma última afirmação que é ainda mais desafiadora. Ele fala assim: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é um dos paradoxos que a gente encontra no Novo Testamento algumas vezes, tá? Esse paradoxo é repetido pelo menos 6 vezes em todos os evangelhos. O que significa essa importante expressão conectada com o que a gente está falando aqui? Eu, por muito tempo, não entendi esse paradoxo e acabei tirando conclusões equivocadas sobre essa passagem. Queria que você não caísse na armadilha que eu caí. Eu achei muitas vezes que a vida com Cristo era sem graça por causa desse paradoxo. Como assim, perder a vida para achar? E quem acha, perde, quem perde, acha. Parece uma contradição que não faz muito sentido. A melhor interpretação que eu já encontrei desse versículo é a seguinte: se você ama ou acha a sua vida, você corre o perigo dela ser destruída. Por isso você não deve amá-la. Você deve perder a sua vida, já que não quer que ela seja destruída. Contudo, ao não querer que ela seja destruída, você a ama. Se você ama ou acha a sua vida, você vai perdê-la. Você corre o risco de destruir a sua própria vida. Por isso você não deve amá-la. Porque ao perder a vida, você não quer que ela seja destruída e dessa maneira, você a ama. Deixa eu usar o argumento do John Piper, que ele também extrai do livro O Peso da Glória, do C.S. Lewis. O argumento é o seguinte: o problema da gente na vida é que a gente se contenta com muito pouco. Esse é o nosso problema. Nós nos acomodamos com um lar, uma família, alguns amigos, um emprego, televisão, forno micro-ondas, internet, Wi-Fi, às vezes um jantar em um restaurante, férias, uma vez por ano, um computador novo e por aí vai. Nos acostumamos com muita frequência com esses prazeres pobres e passageiros, de modo que a nossa capacidade de se alegrar se encolheu. Nossa adoração a Cristo, nosso amor por Ele, vão se tornando cada vez mais fracos.
somos como uma criança que ignora o que significa passar um dia na praia e se satisfaz fazendo bolinhas de areia numa favela. Ela não consegue entender que ela foi convidada para passar um dia de prazer e alegria na melhor praia que ela pudesse imaginar. Passar as férias na praia é sinônimo de perder a vida por Cristo. É amá-lo acima de tudo e de todos. Ele não nos oferece esse caminho como se ele fosse menos prazeroso do que os demais, muito pelo contrário. É aqui que a gente encontra toda a alegria da vida. E deixa eu mostrar isso para vocês. Dá uma olhada em Marcos capítulo 10, e eu termino com esse texto, do verso de número 28 ao verso 30. Olha o que essa passagem nos ensina com relação àquilo que a gente vê lá em Mateus capítulo 10, Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus. Você entendeu o que Pedro disse? Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte: Jesus nos promete riqueza aqui? Claro que não. Se você é privado da sua família ao servir a Cristo, você recebe nessa vida uma recompensa 6 vezes maior. Uma família espiritual, uma igreja, irmãos e irmãs, que apoiarão, amarão e ajudarão você. Você abre mão de irmãs e irmãos por causa do Senhor Jesus Cristo? Você receberá nessa vida 100 vezes mais, será cercado por irmãos, irmãs, filhos e filhas na fé. Cristo sempre recompensa qualquer sacrifício. Quando a gente abre mão, por amor a Ele, do afeto e do cuidado da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, dos nossos irmãos, a gente recebe nessa vida 100 vezes mais afeto e cuidado de Cristo. Quando você abre mão da camaradagem carinhosa de um irmão ou de um pai, você recebe 100 vezes mais a camaradagem de Cristo e dos seus discípulos. Quando você abre mão da sensação de estar em casa, você recebe 100 vezes mais dele consolo, segurança, por saber que Ele é dono de tudo e de todos. Todo lugar passa a ser a sua casa. Todas as casas, terras, rios e árvores passam a ser a sua morada. E na era futura, você gozará para sempre a eternidade com Ele. Jamais será qualquer sacrifício amá-lo acima de tudo e de todos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, sonda os nossos corações, Senhor. Nos faz perceber as implicações de uma passagem como essa para a nossa própria vida. Consola e encoraja aqueles irmãos que estão enfrentando a espada nas suas relações familiares. Ajuda-os a se manterem firmes no propósito de te amar acima de qualquer relacionamento que tenhamos. De confiar
do poder do Teu Espírito Santo de reverter o quadro, por mais difícil que ele seja, de manter o coração e a porta do coração abertos, e de manifestar de verdade o amor de Cristo por essa gente também. Consola aquelas mães, aqueles pais que estão lutando com filhos que se desviaram da fé. Chama-os pela Tua palavra, usa os instrumentos que só o Senhor pode fazer, usa para atraí-los para perto de Ti. E, ó Deus, nos dá a coragem evangélica para sermos discípulos que não negociem nada, mantendo clareza em nosso coração de que queremos Te amar acima de tudo e de todos, custe o que custar, doa o que doer, Senhor. Ajuda-nos a olhar para essa certeza de que não há sacrifício nenhum que Tu não recompense. Te agradecemos pela vida dessa igreja, te agradecemos pela vida dos irmãos que estão se juntando nessa família para serem encorajados, mesmo quando são maltratados pelos seus. Preserva-os assim, e que essa palavra tenha alimentado, fortalecido, instruído, exortado o Teu povo a viver para a glória do Teu nome. É a nossa súplica com gratidão, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, Pai.